Salmo 86, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: podemos ler? Você já achou? Versículo 10 diz assim: pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite e queremos ouvir a tua voz, Senhor. E por isso te pedimos, fala conosco, Pai. Abre os nossos ouvidos, o nosso coração, para receber a tua palavra, Pai, que ela produza, realize o teu propósito, a tua vontade em nossas vidas nessa noite. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual é o tamanho de Deus? Como a gente cantou aqui que Deus é grande, no louvor, no ofertório, agora mesmo, Letícia cantava para nós. Então eu pergunto a você, qual é o tamanho de Deus? Alguém disse infinito, 2 pessoas disseram infinito. A Bíblia, querido, vai nos dizer que no Salmo 145, depois se você quiser ler em casa, você que nos assiste, a Bíblia vai nos dizer que a grandeza de Deus ela é insondável. Ou seja, Deus é tão grande, que não tem como nós medirmos a sua grandeza. Deus, ele é o Deus que é grande. A nossa capacidade humana não consegue medir o tamanho de Deus. Como alguns disseram aqui, Deus ele é infinito, a grandeza de Deus ela é infinita. Mas eu queria, dentro desse conceito da grandiosidade de Deus, eu queria então mudar a minha pergunta. Para mim e para você, qual o tamanho de Deus para nós? Teologicamente, Deus, a grandeza dele é insondável. Mas e para você, no seu particular? Dentro da situação de vida que cada um de nós vive hoje, qual é o tamanho de Deus? Não estou falando soberania é uma característica de Deus, é um atributo de Deus, mas não reflete o tamanho dele. Por exemplo, quando Israel enfrentou os filisteus, e os filisteus enviaram o seu representante, que era o gigante Golias, para aquelas pessoas que estavam ali, Deus não era um Deus grande, infinito, insondável. A grandeza de Deus estava limitada a um gigante. Deus poderia dar qualquer vitória a Israel, menos dar uma vitória sobre aquele gigante. E todos eles estavam com medo de enfrentar o gigante. Diante das situações e circunstâncias que nós vivemos hoje, qual é o tamanho de Deus? Diante da enfermidade que você enfrenta, diante do desemprego, do problema financeiro, das crises familiares, qual é o tamanho de Deus para você nessa situação? Se você olha para essa situação e acha que Deus não pode resolvê-la, não é o grande Deus da grandeza insondável que você está vendo. Você está vendo uma circunstância que é maior do que o seu Deus. Então, embora racionalmente, às vezes a gente até entenda que Deus é grande, que a sua grandeza é insondável, mas quando chega na nossa prática de fé, quando chega no nosso dia a dia, os enfrentamentos, as lutas, as dificuldades que enfrentamos, parece que esse Deus insondável, com a sua grandeza insondável, parece que nós vamos encolhendo e achatando esse Deus e colocamos ele menor do que as situações e aflições que nós enfrentamos. O tamanho de Deus, para mim e para você, ele é medido, ele é calculado pelo tamanho da nossa fé, querido. E por aquilo que nós conhecemos dele, não só pela leitura da sua palavra, mas pela experiência que nós temos com ele. É isso que determina o que Deus pode fazer ou não. Quer dizer, é isso que determina o tamanho de Deus para nós. É isso que determina o quão Deus é grande para as nossas vidas. Se chegar aqui uma pessoa paralítica, andando numa cadeira de rodas, você tem coragem de orar e mandar para ele levantar e andar? Ou a gente vai orar, Senhor, abençoa a vida dele, cuida da vida dele, sustenta ele.
ajuda ele a ter uma provisão, mas a gente não ora para que ele fique curado. O que nós estamos fazendo na prática, querido? Na teoria, nós sabemos que Deus tem a grandeza insondável, que o nosso Deus é o grande Deus. Mas na nossa prática, a gente não tem fé que Deus possa curar mais o paralítico. Então, na prática, para nós, Deus não é tão grande assim quanto a Bíblia está dizendo que é, porque a gente não crê que Ele possa fazer. E é por isso, querido, que muitas vezes Deus permite que a gente passe por certas situações e circunstâncias. Deus permite que a gente passe por certas situações que às vezes nos trazem um medo. Deus permite que a gente passe, às vezes, por certas situações, ou enfrentemos certas situações para ajudar outras pessoas, para que Ele possa se revelar a nós como Deus grande, como Deus poderoso, como uma grandeza insondável que Ele é. Posso ouvir um aleluia mais forte? Posso ouvir um aleluia mais alto? Você está numa igreja pentecostal, então você pode dar glória a Deus. Deus permite, querido, certas situações. Eu queria pensar aqui algumas situações que Deus permitiu na vida dos seus discípulos, enquanto o Senhor Jesus esteve nessa terra, para que eles crescessem, para que eles aprendessem, para que eles vissem o quão grande Ele era, o Senhor Jesus, e depois pudessem fazer, como Ele mesmo disse, as mesmas obras que Ele fez, e obras até maiores. Eu queria primeiro olhar o primeiro milagre. O primeiro milagre que Jesus realizou foi na boda de Caná, onde Ele transformou água em vinho. Preste atenção, qual era o objetivo de Cristo? Ali não era só operar um milagre e abençoar aquelas famílias, também. Mas o milagre que o Senhor operou ali também era para encorajar os seus discípulos. Também era para ensinar os seus discípulos. Também estava revelando um pouco de Jesus para os seus discípulos. E nessa noite eu pergunto para você, será que nós temos a mesma fé? Que o mesmo Senhor Jesus que transformou água em vinho no passado, pode transformar situações, mudar circunstâncias nas nossas vidas hoje? Jesus ali estava mostrando isso para os discípulos dele. Uma situação que tinha tudo para dar errado, uma situação que tinha tudo para envergonhar aquela família, uma situação que aos olhos humanos não tinha como se resolver. Deus mudou, o Senhor Jesus transformou. Trazendo isso para nós, querido, será que eu ainda creio que Deus é o Deus poderoso que pode transformar e mudar as circunstâncias? Deus pode usar uma substância como a água, sem cheiro, sem gosto, e trazer algo, mudar para algo que tenha gosto, que tenha cheiro, que tenha prazer, que traga alegria. Deus pode me tirar de uma situação assim, de completa vergonha, para trazer para mim uma completa restauração e alegria e vida. Deus pode. Nós precisamos, queridos, entender isso. Jesus estava ensinando isso aos discípulos dele. Eu sou o grande Deus. Mas eu estou mostrando isso para vocês não só com palavras, mas estou fazendo atitudes, operando milagres, fazendo maravilhas, mostrando que as circunstâncias, que as situações estão debaixo do meu poder, estão debaixo da minha autoridade. Não tem nada maior do que Deus, querido. Uma segunda coisa que o Senhor Jesus mostrou para aqueles discípulos, foi logo assim que começou o seu ministério, até o pastor Roberto pregou recentemente, Lucas capítulo 5. O trecho da pesca maravilhosa. Você conhece a história. Jesus começou a pregar no barco de Pedro. Eles haviam tentado pescar a noite inteira, não pegaram nada. Depois de pregar, o Senhor virou para os pescadores e disse: agora vamos pescar. Fomos para fundo para pescar. Jesus não era pescador, querido. Aqueles homens eram. Eles tinham conhecimento daquilo ali, eles tinham conhecimento do mar. Sabia que aquela hora não era a hora propícia para a pesca. Mas o que Pedro disse? Senhor, a gente já tentou a noite toda, mas sob tua palavra, nós vamos voltar ao mar. Sob tua palavra, nós vamos fazer de novo. Pode ser o horário errado, pode não ser o momento propício, mas sob tua palavra, eu vou fazer mais uma vez, porque eu creio no milagre. Eles foram para o mar, querido. E aqui eu não sei, a Bíblia não nos revela. Eu não sei se Jesus sabia onde os peixes estavam, ou se ele mandou que os peixes fossem até onde estava o mar. Mas uma coisa eu sei, querido.
Eles jogaram a rede e veio uma quantidade de peixe que eles talvez nunca tivessem pescado antes. Isso mostra para mim o que, querido? Que Deus sabe onde está a provisão. Ou Deus sabe, ou Ele manda a provisão chegar até onde nós estejamos. Você entende isso? No meio de uma pandemia como nós vivemos hoje, o pastor João falava ainda agora aqui no ofertório, pessoas perdendo renda, perdendo emprego, diminuindo os seus, tendo que diminuir a sua renda, tudo mais. Eu quero dizer para você, você crê que Deus sabe onde está a provisão? Você crê que Deus pode trazer a provisão até você, onde quer que você esteja? Então perceba que Jesus estava ensinando isso àqueles discípulos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que tem o poder sobre a natureza, eu tenho poder sobre as coisas. Eu estou acima disso. Vocês acham, pescadores, que vocês são reféns do mar. Vocês vão no mar, tentam pescar e não pescar, não deu certo. Vocês voltam no dia seguinte. Eu estou indo com vocês para mostrar. Vocês não são reféns desse mar. Sou superior, eu estou acima. Trazendo para nós. Vocês acham que são reféns da pandemia, mas não são. Eu sou o Senhor, estou acima da pandemia, eu sou o grande Deus, eu sou o grande Senhor, eu sei onde está a provisão, eu sei onde está a saída, eu sei onde está o escape, eu posso fazer um milagre, eu posso abrir uma porta, ainda que seja um momento mais importuno, ainda que seja um momento menos favorável, eu ainda assim posso agir, porque eu sou Deus, o grande Deus. Aplauda o Senhor. Às vezes limitamos Deus a agir somente quando tudo dá certo, quando tudo está propício. Ah não, Deus só pode me curar se eu estiver no melhor médico, no melhor hospital, com o melhor atendimento. Aí você vai, entra no hospital público de emergência, não sabe nem qual é o nome do médico que te atendeu. Aí você sai curado porque a mão de Deus esteve sobre a sua vida. Você vem num culto como hoje, o pastor já orou pelos enfermos, você entrou aqui enfermo, de repente você sai ali fora e já começa a perceber a dor passou, o mal-estar saiu, eu vou fazer um novo exame, você vai lá e faz um novo exame, e o milagre está detectado, você está curado. Deus não precisa, querido, de momentos, de situações, de circunstâncias favoráveis para agir, Ele age quando Ele quer. A gente precisa aprender isso. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Jesus ensinou aos seus discípulos que ele não tem preconceitos. João capítulo de número 4. O Senhor Jesus pregou para a mulher samaritana foi lá, pregou para os samaritanos. Os samaritanos vieram até Cristo, Jesus pregou para os samaritanos, e a Bíblia diz que aquela aldeia toda entregou a sua vida a Jesus. Talvez hoje você esteja cheio de preconceitos. Ah não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ei, meu irmão, Jesus não tem preconceito com ninguém, não. A única pergunta de Jesus é: você está disposto a se arrepender dos seus pecados? Você está disposto a abandonar os seus pecados? Aquele que vier a mim, disse o Senhor Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu não sei o que você fez no seu passado, eu não sei o que você fez no seu presente, eu não sei qual é a sua realidade, mas eu sei de uma coisa: vinde ao Senhor Jesus Cristo e Ele te receberá. Vinde ao Senhor Jesus Cristo, Ele te restaurará, porque Ele não tem preconceitos, Ele quebra barreiras para alcançar aquele que se perdeu. Infelizmente temos visto hoje pessoas que falam em nome de Deus, mas que nem conhecem a Deus. E por isso dizem que Deus é preconceituoso, por isso que ensinam de forma errada acerca de Deus, meu irmão. Deus não tem preconceitos. Deus ele estabelece a sua palavra. E simplesmente isso, ele não tem preconceito contra ninguém. Jesus não quer saber qual é a sua cor da pele, Jesus não quer saber qual a sua condição financeira. Jesus não quer saber de nada disso. Nada impede. Jesus não colocou barreiras para que pessoas se achegassem a Ele. A exigência dele é: está disposto a se arrepender? Está disposto a largar o seu pecado e confiar somente em mim? Se essa é a sua disposição, independe da sua condição hoje. Entenda, querido. Ele veio para quebrar barreiras. Ele veio para tirar a separação entre Deus e os homens.
Ele não veio para aumentar a separação, para colocar barreiras, ele veio para tirar as barreiras. Ele veio para se aproximar, para buscar aquele que se havia perdido. Então eu não quero... A sociedade hoje tem muitos preconceitos, dependendo da sua cor da pele, dependendo do seu estado civil, dependendo da sua condição financeira. Jesus está aqui para dizer para você, e ensinou isso aos seus discípulos, está ensinando para mim e para você. Eu sou tão grande, a minha grandeza é tão insondável, que eu quebro as barreiras e os preconceitos para me chegar até você, para alcançar o seu coração ferido. Aquela mulher samaritana de João capítulo 4, ela estava isolada, a sociedade colocou ela de fora, mas Jesus encontrou com aquela mulher no poço para dizer, a sociedade pode ter te rejeitado, mas eu te amei. A sociedade pode ter tido preconceito contra você, mas eu vim por você para te salvar e te restaurar. A sociedade pode ter te esquecido, mas eu vou te mandar para aquela mesma sociedade que te abandonou, para ser um instrumento nas minhas mãos, e aqueles que falavam mal de você vão ouvir o teu testemunho, vão acreditar em você, ainda vão ser salvos pela sua vida, porque eu sou assim, diz o Senhor, eu restauro, eu curo, e ainda honro aqueles que foram desprezados pela sociedade, e glorifico o meu nome na vida deles. Então não sei qual é a sua condição hoje, se você se acha muito velho, se você acha muito novo, se você não sei quais os preconceitos que te rondam, meu irmão. Mas Jesus está aqui dizendo, eu te recebo assim mesmo, e restaura a sua vida, seja lá como ela estiver. Amém? Outra coisa que nós aprendemos é que o Senhor Jesus, ele tem o poder sobre a natureza, sobre as tempestades da vida. Você conhece o texto, Jesus atravessou o mar da Galileia e estava ali uma grande tempestade, ele fez isso por 2 vezes. Ele foi lá e parou o vento, parou a tempestade, pelo poder da sua autoridade, da sua palavra. E é interessante nós observarmos que isso está lá em Mateus 18, um dos textos que fala sobre isso. É interessante nós observarmos que, ao repreender as tempestades, a tempestade, o vento, o mar, Jesus olha para seus discípulos e pergunta, vocês ainda não têm fé? Por que vocês ficaram com medo? Por que sois tímidos? Em outras palavras, o que o Senhor Jesus estava dizendo para aqueles discípulos? Vocês não creem que eu sou o grande Deus? Vocês não creem que eu posso fazer todas as coisas? Então por que não tiveram uma atitude? Por que não fizeram alguma coisa? Diante das tempestades da vida, o que a gente tem feito? Nós servimos ao grande Deus, que tem poder para acalmar as tempestades. Eu quero expandir isso. O grande Deus que tem poder para acalmar as tempestades, não só externas, porque às vezes a tempestade está aqui, ó, dentro de nós. Do lado de fora está tudo certo, mas do lado de dentro, nosso coração, nossa alma está em tempestade. O vento está soprando forte no nosso coração. Está tudo desequilibrado, está tudo fora do lugar. Mas eu vim aqui para dizer que o grande Deus, que a sua grandeza é insondável, Ele está aqui nessa noite para acalmar essa tempestade do seu coração, para acalmar essa tempestade da sua alma, para acalmar essa tempestade dos seus pensamentos que não te deixam dormir. E Jesus está aqui nessa noite dizendo, haja paz. A tempestade, o vento, acalma-te, o mar emudece, que haja paz no seu coração, que haja paz na sua mente, porque o grande Deus está aqui para fazer essa obra na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Para caminhar para o final, para a gente orar mais um pouquinho, 2 textos que eu acho maravilhosos. Primeiro está em Marcos capítulo 2, e segundo está em João capítulo 8. Marcos capítulo 2 é aquele episódio onde 4 amigos trazem um paralítico, fazem um buraco no telhado e descem na presença de Cristo. Jesus olha para aqueles discípulos, para aquele homem que está paralítico e é descido na sua presença, e diz para ele, os seus pecados estão perdoados. João capítulo 8 conta a história da mulher que é pega em flagrante adultério. As pessoas a levam à presença de Jesus, a lançam na presença dele, com pedras para apedrejá-la, porque assim dizia a lei. O Senhor Jesus olha para aqueles homens e diz, aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra, todos vão embora. Jesus olha nos olhos daquela mulher e diz, cadê os teus acusadores?
E ela diz: foram embora, Senhor. Pois bem, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus, com essas duas histórias que eu estou contando, fora outras, mostrou o poder do perdão, querido. Ele é tão grande que ele tem poder para perdoar pecados. E no caso do paralítico, ninguém sabia que ele tinha pecados, querido. Ele foi levado à presença de Cristo para ser curado da sua paralisia, não para receber perdão. Mas ali o Senhor Jesus manifestou sua grandiosidade em perdoar aquele homem. Nessa noite, você que está aqui junto comigo, você que me assiste, Deus tem poder para perdoar, querido. Mas eu queria que você cresce nisso de verdade. Porque muitos de nós, às vezes, pelas coisas que fazemos ou fizemos, ficamos nos acusando e nos remoendo por aquilo que nós já fizemos. Muitos de nós, às vezes, não nos aproximamos tanto de Deus porque nos achamos pecadores demais e não merecemos. Jesus mostra na sua palavra que Ele é o grande Deus capaz de perdoar pecados, capaz de restaurar vidas, capaz de nos libertar e nos reaproximar de Cristo novamente, de Deus novamente. Então, nessa noite, eu não sei o que você fez, querido. Eu não sei quais os pecados que hoje te acusam, mas eu quero dizer para você, em Cristo há perdão, em Cristo há cura, em Cristo há restauração para você. Basta apenas você confessar os seus pecados e se arrepender deles. Você que me assiste aí pela internet, há pessoas que acham que cometeram pecados terríveis e que para elas não tem mais jeito. Em Cristo, querido, há perdão para você. Em Cristo há perdão para todos nós. Então, em primeiro lugar, eu queria que você cresça nessa verdade. Não tem pecado que você venha cometer hoje que venha te impedir você de ser perdoado, querido. A não ser, claro, a blasfêmia, mas aí é um outro caso, não vamos entrar nesse mérito, mas não tem pecados que você venha cometer que venham impedir você de ser perdoado, por pior que seja. Por mais que você diga e pense, olha que besteira que eu fiz e que sujeira que eu me meti. Eu quero te dizer, meu irmão, como disse o profeta Isaías, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se nós chegarmos a Cristo, Ele pode nos transformar, Ele pode nos lavar, Ele pode nos perdoar e nos tornar alvo, como vestes alvas como a neve novamente. Ele pode nos purificar, Ele pode nos salvar, para isso que Ele veio. Mas em segundo lugar, eu quero que você creia nessa verdade para a vida dos outros também. Porque quando nós falamos de perdão para nós, todos nós queremos ser perdoados. Quando falamos de perdão de pecados para nós, todos nós queremos ser perdoados e entrar no céu. Todos nós queremos ser perdoados e continuar na presença de Deus. Mas não se esqueça que a mesma graça, o mesmo perdão que te alcança, que alcança a mim, é o perdão e graça que Deus quer alcançar os outros também. Então não seja aquela pessoa que acha que é santa demais e que os outros são pecadores e que não vão ser salvos. Não! A mesma graça que me alcançou. É por isso que a Bíblia fala aquilo que você recebeu de graça, dai de graça. Não é só a pregação do Evangelho, não, mas é o perdão também. Você pagou alguma coisa para ser perdoado? Não. Então não feche a porta do perdão, não. Estende a porta do perdão para o traficante, para o estuprador, para o homossexual, seja lá quem for. Não vamos fechar a porta para ninguém, querido. Deus tem perdão para todos. Ah, não, mas o fulano de tal que estuprou, que matou uma criança, meu irmão, a minha parte é estender a graça. A minha parte é falar do perdão. E Deus perdoa aquela pessoa. Eu só ouvi um amém. Ah não, pastor. Ele matou uma criancinha, ele estuprou uma criancinha. Será que Deus tem poder para perdoar uma pessoa assim? Agora, será que nós conseguimos perdoar uma pessoa assim? Eu já ouvi ali um não, pelo menos foi sincero. O Evangelho, querido, é isso. O Evangelho é isso. O Evangelho nos faz perdoar. Se você diz, eu não perdoo,
você ainda precisa crescer um pouco mais no Evangelho. Não vou criticar, não vou julgar, mas você precisa crescer um pouco mais no Evangelho. Nós precisamos estar prontos a entender que Deus perdoa. E nós, como igreja, precisamos estender as mãos para essas pessoas. Porque se Deus perdoa, não sou eu que vou fechar a porta da salvação para ninguém. Posso ouvir um amém? Para eu terminar, Jesus, ele pode salvar, querido. Ele tem poder para salvar. Queria citar aqui 2 trechos. O primeiro, do ladrão da cruz, condenado à morte, já estava ali para morrer. E Jesus olhou para ele e ele perguntou: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor Jesus salvou aquele homem dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um outro homem, o grande apóstolo Paulo, ele diz que Jesus veio para a salvação dos pecadores, dos quais Paulo se considerava o principal. Por quê? Perseguiu a igreja, se levantou contra o povo de Deus, alguns dizem, colocou eles na prisão, alguns dizem até, acham que ele até chegou a matar cristãos. Então, por isso ele se sentia o pior dos pecadores. Mas ainda assim, a graça de Deus foi poderosa para alcançar aquela vida e salvar. Eu não sei, meu irmão, em que situação você pode se encontrar, mas eu quero dizer que Jesus veio para salvar a todos, inclusive o pior dos pecadores. Ele é o grande Deus que tem essa capacidade para fazer isso. Então, nessa noite, ainda que você se sinta o pior dos pecadores aqui, Jesus veio para salvar você. Nessa noite, eu quero que você tenha fé. Ainda que essa pessoa por quem você ora, você acha, aquilo ali é o pior pecador, aquilo ali é um miserável, aquilo ali não merece salvação, aquilo ali Jesus nunca vai cumprir a promessa na vida dele. Pode ser o filho, pode ser a mãe, pode ser um parente, eu não sei. Meu irmão, Jesus, ele consegue alcançar o pior dos pecadores. Ele consegue alcançar até aqueles que eram inimigos. Meu parente fala mal da igreja, fala mal do pastor, diz que só tem ladrão, diz que só tem isso. Jesus tem como alcançar essa vida também. Mãe, não fala de Jesus para mim, não quero nem ouvir. Meu pai, não quero. Meu tio, não fala de Jesus para mim, não. Jesus ainda pode alcançar essas vidas, libertá-las e salvá-las, porque ele é o grande Deus, aquele que tem sua grandeza insondável. E isso ele ensinou aos seus discípulos, queridos, para que eles pudessem levar a mensagem do Evangelho, alcançar a todos quantos Deus colocasse diante deles. Então, nessa noite, meu irmão, ao invés de você reclamar das suas lutas, das suas provas, veja essas situações como oportunidade de Deus para mostrar para mim e para você o quão grande Ele é. O quão poderoso Ele é, o quão grandes coisas Ele pode fazer. Cada desafio, cada situação, cada circunstância que nós enfrentamos, que a gente reage com fé, que a gente enfrenta, que a gente prevalece sobre essas situações, Deus se torna maior para nós. Não estou dizendo que Deus se tornou maior porque Deus é imutável. Mas para mim e para você, nós conhecemos mais a Deus e Ele se torna maior para nós. Agora, cada vez que a gente age com incredulidade diante dos desafios, que a gente foge, que a gente se esconde, que a gente não enfrenta, nós estamos colocando como se fosse uma limitação em Deus. Deus pode fazer tudo, menos me ajudar nessa situação que eu estou enfrentando. Deus pode fazer tudo, menos me curar. Deus pode fazer tudo, menos me ajudar a superar uma dor, porque nem sempre Deus cura. E quando não cura, Deus precisa me ajudar a superar aquela perda, a superar aquela situação que passei. Deus pode curar, mas se Deus levar a pessoa, aí Deus já não pode mais me restaurar e me ajudar a superar a perda, a vivenciar o luto. O grande Deus, Ele pode todas as coisas, queridos. Nessa hora, nessa noite, eu pergunto mais uma vez, diante das situações e circunstâncias que você enfrenta hoje, talvez até algumas que aos seus olhos seja impossível de se resolver, qual o tamanho de Deus para você? Você vai deixar que essas circunstâncias limitem o tamanho de Deus na sua vida? Você vai deixar que essas circunstâncias limitem aquilo que Deus pode fazer na sua vida?
ou você vai dar liberdade para Deus mostrar o quão grande Ele é nas nossas vidas e naquilo que Ele pode fazer? Quero convidar você a se colocar de pé. Feche seus olhos. Pai querido, nessa noite eu quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, apresentar a vida daquele que nos assiste pela internet. E vem te pedir, Pai, dá-nos coragem, dá-nos fé, dá-nos intrepidez e ousadia, Deus. Porque muitas das situações, dos problemas, das aflições que nós enfrentamos hoje, não é o diabo que está por trás delas, não é simplesmente uma circunstância da sociedade, do mundo em que vivemos, mas é o próprio Senhor, Pai, às vezes nos conduzindo a essas situações, é o próprio Senhor, às vezes, permitindo essas situações nas nossas vidas, para se mostrar grande nas nossas vidas. Então, Pai, no meio disso tudo que nós estamos vivendo, eu te peço, não nos deixa temer, Pai, não nos deixa paralisar, ainda que tenhamos medo, que a nossa fé seja maior do que o medo e nos leve a nos movimentar, nos leve a prosseguir, nos leve a avançar, Pai, para ver a Tua manifestação, porque eu creio que o Senhor vai se manifestar, porque o Senhor é fiel, Deus. Então eu te peço, se revela como o grande Deus, o Deus da Sua grandeza insondável na vida de cada um de nós. Faz milagres, Deus, nas situações e circunstâncias que cada um vive e apresenta ao Senhor. Seja qual for a situação, talvez, como eu falei aqui, provisões, talvez curas, talvez, Pai, uma pessoa que precisa de salvação, que a gente diz que entregou essa pessoa ao Senhor, mas essa frase está mais como que eu desisti do que entregou de fato nas mãos de Deus com fé. Que nessa noite nós possamos retomar a nossa fé, de que o Senhor pode operar um milagre e salvar aquele que está perdido. Por mais que ele seja o pior dos pecadores, como Paulo se intitulou, mas o Senhor ainda pode alcançar essa vida. Nos ajuda como igreja a viver assim, Deus. A evangelizar sem escolher quem vai para o céu e quem não vai, mas pregar a palavra de Deus para todos e o Senhor escolher quem vai, Senhor. E o Senhor trabalhar na vida de cada um conforme lhe apraz. Abençoa nossas vidas, Deus. Nós estamos aqui porque cremos num grande Deus. Um grande Deus que opera grandes milagres, grandes maravilhas, porque o Senhor é todo poderoso. Na autoridade do Teu nome repreendemos todo espírito contrário, repreendemos toda incredulidade, repreendemos toda acusação e condenação do diabo contra nós, tudo aquilo que ele tenta fazer para nos paralisar, nos impedir de alcançar e de viver aquilo que Deus tem para nós, que toda barreira caia por terra, que toda ação maligna caia por terra, Pai. E que nós possamos experimentar nas nossas vidas, não só por ler na Tua palavra, Deus, mas possamos experimentar no dia a dia. Assim como o Senhor diz no livro de Êxodo, dia a dia tinha maná na porta deles. O grande Deus fazia um milagre todo dia. Dia a dia a rocha jorrava a água. Era um milagre diário. Dia a dia as roupas das crianças, as crianças iam crescendo, as roupas cresciam junto. Dia a dia eles experimentavam milagres do grande Deus na vida deles. Que nós possamos, Pai, diante dos desafios do nosso dia a dia, vivenciar os milagres, a presença, a manifestação do grande Deus que o Senhor é, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.